Olá, estamos abrindo aqui mais um painel regional, você sempre com a gente, neste horário da 1h30 da tarde, sempre de segunda a sexta, não é? Com as personalidades aqui da nossa região, debatendo, discutindo os temas importantes, a pauta regional e, claro, os assuntos que estão aí na mídia, os assuntos de interesse nacional ou, não é, de desinteresse da nação, a gente nem sabe por que lado se virar, por que lado anunciar, o que falar. Não é exatamente as coisas que andam acontecendo no Congresso Nacional, nessa queda de braço entre a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara e a presidência da República, não é? Lembrando sempre, telefone aberto para você participar com a gente, 3014-5281, para a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião, e pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, para você enviar a sua mensagem. Começando sempre aqui pela esquerda, Heraldo José dos Santos, nosso companheiro mais uma vez com a gente aqui, e à minha direita, Vicente Cassione, advogado e articulista, também colaborando com o painel regional em mais esta edição, tá certo? Sempre manchetes dos jornais parceiros aqui do painel regional, na capa aqui do DL, Diário do Litoral, que circula aqui por toda a região, tá aí a manchete, STF suspende andamento do impeachment. Depois daquela brigalhada de novo, daquela confusão generalizada na Câmara dos Deputados, que todo mundo assistiu, acho eu envergonhado, né? Aqui o diário para o Heraldo e para o Vicente Cassione, e a gente também acaba se surpreendendo no final da noite de ontem com essa decisão do ministro Luiz Fachin, que vamos discutir aqui, claro, sobre esse tema também, né? E ainda o Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo de comunicação do DL, circula por todo o estado, traz aqui na capa a seguinte manchete: Brasil registra 1.761 casos de microcefalia. Né? Os estão perdidos também, ninguém sabe exatamente como combater esse novo vírus, se o mosquito é mesmo Aedes aegypti, se é outro tipo de Aedes, né? Os casos suspeitos, então, já somam 1.761 em 422 municípios em 13 estados da federação. Aí o Heraldo recebendo aqui o Gazeta, né? E o Cassione ganha também o Gazeta de São Paulo desta quarta-feira. Muito bem, e sempre agradecendo aqui, cumprimentando os companheiros de bancada e mais essa edição do painel regional. Já está com o seu microfone? Companheiro Matheus Cury, advogado Matheus Cury, presidente do Conselho Penitenciário do Estado, não é? Veio aí na correria para colaborar e ajudar a gente em mais essa edição do painel. Matheus, prazer revê-lo. Tudo bem, Matheus? Prazer é meu, Edgar. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Doutor Vicente Cassione, doutor Heraldo, grandes amigos. Muito obrigado. Muito bem, Matheus Cury conosco mais uma vez. Heraldo José, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Maturão? Boa tarde ao Matheus, ao professor Cassione, a nossa querida Daniela e aos ouvintes, ou melhor, aos telespectadores. Perfeito. Vicente Cassione. Ouvinte do rádio ainda. Ouvinte do rádio. Ouvinte não deixa de ser ouvinte, né? Está acompanhando, está vendo o programa e ouvindo também, né? Muito bem. Vicente Cassione mais uma vez com a gente. Acredito eu que, bom, não sei, assistiu o que se viu ontem no Congresso Nacional, não sei qual é a sua visão sobre isso. Você que poderia estar lá, né? De repente, vai que você estivesse lá, né? Tudo bem, Cassione? Tudo bem, Boturão. Um abraço a você, ao Matheus, ao Heraldo, a Daniela, aos caríssimos telespectadores. E eu gostei do seu início. Gostou? Bom, não sei. Esse bom, não sei, traduza, por favor. O que você quis dizer com isso? Eu não sei onde é que nós vamos parar, em que pé nós estamos, não é? E quem fala, quem tem possibilidade e honradez, vamos dizer a verdade, para falar alguma coisa num momento como esse, depois do que a gente viu no Congresso, o deputado dando cabeçada em deputado, o Paulinho da Força Sindical foi agarrado lá quase pela gravata, num tumulto lá no meio da sala lá do Congresso, os deputados iam votar, o outro diz, não, você só vai votar quando eu achar que você deve votar, eu sei lá, viu, parecia briga de rua, sei lá o quê, viu? Eu acho muito preocupante o que está acontecendo hoje no Brasil. A começar pela inflação, que já chegou, há 13 anos não acontecia isso, chegou hoje a 10% ponto qualquer coisa. Só nesse mês de novembro, 1,01%. Estamos caminhando, nesse aspecto econômico, para, além da inflação, para um despenhadeiro, para um abismo
que já está há bastante tempo recebendo corpos que têm caído dentro dele, corpos de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, de pessoas de bem. Por outro lado, o que me preocupa mais é ver que nós estamos em absoluto desgoverno em todos os sentidos, porque o desgoverno não é só a má gestão por parte do Poder Executivo. O desgoverno é quando o Poder Executivo não sabe mais o que faz e os seus titulares, agarrados aos seus cargos, não saem, não vão embora, porque isto seria o mínimo que se esperaria de quem perdeu o rumo, de quem, estando no comando do avião, não sabe o que fazer mais com os comandos. Teve uma crise, não é? Que vai desde uma crise de desonestidade intelectual e moral até uma crise de vaidade pessoal e não sai do lugar. Por outro lado, o Poder Legislativo está demonstrando que nós temos hoje, no Brasil, o pior Congresso Nacional de que eu tenho notícia em meus longos anos de vida. O pior Congresso Nacional disparadamente. Tendo, não apenas na figura do seu comandante, uma figura desprezível, como desprezível é a figura da Presidente da República e de muitos de seus ministros, além da figura desprezível do Eduardo Cunha, a figura desprezível de vários dos que estão lá dentro, representando o povo brasileiro, legítimos representantes de uma parcela do povo brasileiro que é aquilo. Há uma parcela do povo brasileiro que é aquilo que eles são, desde mal educados, desde pessoas que não têm formação, desde pessoas que não têm berço, desde pessoas que não têm preparo, até pessoas que são corruptas do ponto de vista material, até do ponto de vista moral, ético. E, dizendo isso, eu passo para o Supremo Tribunal Federal. Eu não me lembro também, e tenho 50 anos de vida dedicada ao contato com a justiça. Há um contato, muitas vezes, que me eletrocutou, há um contato que muitas vezes me derrubou no chão, há um contato que colocou na minha alma e na minha mente muitos desenganos, desilusões, porque eu vi muita coisa de podre de um lado, até muita coisa de incompetente do outro, e ontem era o dia da justiça. Uma verdadeira palhaçada você dizer que existe um dia da justiça no Brasil. Nem ontem, nem nenhum dia é o dia da justiça. E ontem, no dia da justiça, o Supremo mais uma vez é chamado pelos babacas dos poderes executivo e judiciário e legislativo, para dizerem, olha, ajuda aqui, eu não tenho dignidade, eu não tenho poder suficiente para resolver os meus problemas. Vem cá o doutor Fachin, vem cá o doutor fulano de tal. E o Supremo canetando, legislando, mandando e desmandando. E isto vale para os do Legislativo, que correm ao Supremo como ratinhos assustados, como vale para o Executivo, que correm ao Supremo como ratinhos assustados. Eu tenho que terminar dizendo o seguinte: ontem o Eduardo Cunha, do ponto de vista constitucional e do ponto de vista regimental, agiu corretamente. Ontem ele agiu corretamente. Ele aplicou um princípio que a gente ensina, primeiro aprende, no primeiro ano da faculdade, na introdução à ciência do direito, primeiro ano. E depois a gente ensina, quando é professor, que existe o princípio da analogia.
Na medida em que você tem uma votação secreta para eleger os seus pares para dirigir a Câmara, você tem que ter, em todas as eleições em que você vai eleger os seus pares, votação secreta. Sabe por quê? Porque o voto aí não precisa ser aberto por uma razão. Voto aberto é sobre tema em discussão. Aí você tem que saber como é que o deputado vota. Está votando a favor ou contra o aposentado? A favor ou contra a reforma da Previdência? A favor ou contra isso ou aquilo? Na hora em que você vai escolher, digamos, colegas, para ocuparem uma comissão, a votação tem que ser secreta, até porque, para que os pares que não foram votados não saibam que você não votou neles, porque é uma questão de relação interpessoal. Então, ali, no momento da votação, para escolher os nomes de uma comissão, do mesmo jeito que é prevista como secreta a votação para eleger os membros da mesa da Câmara, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, etc., etc., ali ontem era normal que a votação fosse secreta, sim. Apesar de ele ser um desqualificado, ele acertou na parte técnica. Não contrariou nem o regimento, nem a Constituição. Mas o Supremo já pôs o pé pelas mãos, o que não é novidade, eu diria, pôs a pata pelas patas. Queria discutir isso com vocês na sequência aqui, ouvi o Matheus também, o Heraldo, a respeito dessa decisão aí do ministro Fachin, porque já estão aí falando, né, cobras e lagartos a respeito do ministro indicado pela presidente Dilma e essa coisa toda, né? Bom, Daniela, na sequência, reforça aí o telefone, o nosso espaço pelas redes sociais, estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clique no ícone do painel regional e acompanhe a gente em tempo real, e programa encerrado você revê pelo YouTube. Sempre com a gente, acompanhando a produção e também a sua participação, a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, Dani? Tudo, boa tarde, Boturão, convidados, boa tarde a você de casa que está nos assistindo. O nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação. Envie dúvidas, críticas, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014 5281. Muito bem. Ô, Matheus, o Cassione acaba de fazer aí um resumão de tudo aquilo que a gente viu e provavelmente não gostaríamos de ter visto ontem, né, do que aconteceu na Câmara, a parte técnica, né, e ela já também colocou aí a sua visão a respeito da decisão do STF. Queria que você também avaliasse, né? Como é que você viu tudo isso que está acontecendo por lá, essa queda de braço entre o Planalto e a Câmara, o processo de impeachment começa, não começa, e ainda tem uma outra situação também, né? Que é essa comissão que investiga, ou que teoricamente vai investigar os atos do presidente da Casa, Eduardo Cunha, o Conselho de Ética, que avança, mas não avança, não é? Vai e não vai, adiou aí pela quinta vez a votação em cima do que foi colocado, que foi revelado pelo relator desse processo, a comissão que é o Conselho de Ética presidido por José Carlos Araújo, não sei nem se o Cassione sabe quem é esse deputado, conhece? Não, nunca o vi pessoalmente, não conheço, não foi do meu tempo. Acho muito enrolada essa figura, apenas achei ele muito estranho, muito enrolado ontem na condução do processo. Matheus. Bom, Edgar, eu acho que a análise do professor Vicente Cassione, não poderia ser diferente, foi perfeita, né? Eu acho que é um problema institucional hoje, e tem a ver também com o povo que não sabe votar, né? O povo tem o que merece. Lamentavelmente, o povo tem o que merece. É o que nós vemos hoje no Congresso Nacional. E quando eu digo que é um problema institucional, eu digo isso porque, lamentavelmente, eu não acredito que um impeachment possa melhorar a situação geral do país. Eu não acredito porque nós continuaremos nas mãos de Eduardo Cunha, de Michel Temer, de Jader Barbalho, de José Sarney, de Renan Calheiros, e eu não preciso falar mais nada, né? Eu acho que os nomes já dizem por si só, eu acho que o problema está institucionalizado. Então nós precisaríamos de uma limpeza geral, né? O que foi visto ontem na Câmara realmente se abriu muito bem o programa, foi uma vergonha. Como tem sido uma vergonha essa gestão
da Câmara Federal. O doutor Vicente Cassione falou muito bem que talvez seja a pior congresso composição da história nacional. Então, lamentavelmente, eu não vejo grandes perspectivas, seja com impeachment, seja sem o impeachment. E um ato altamente condenável, talvez, por isso que eu tenho minhas dúvidas sobre a decisão do Supremo, se está interferindo no poder legislativo ou não, mas eu tenho minhas dúvidas sobre a decisão, se ela é correta ou não, porque a forma como o Eduardo Cunha vem comandando, ela é condenável. Porque ele tem utilizado essa ameaça de impeachment como poder de barganha. É verdade. Então, será que os elementos para o impeachment são corretos, são concretos, são factíveis? Ou, mais uma vez, o presidente da Câmara está utilizando como um procedimento, como instrumento de barganha, por conta das inúmeras notícias que se tem a respeito da sua integridade moral? Ele aceitou o impeachment logo depois que o PT declarou que votaria Isso é altamente contra condenável. ele na comissão de ética, né? Não é isso, Heraldo? Foi logo depois, realmente. Conversou, tinham se acertado, fizeram um acordo, não mexa comigo que eu não aceito o impeachment, mas houve uma decisão do partido, do PT, para que os deputados votassem na comissão de ética a aceitação do pedido lá de afastamento do Cunha. E aí o Cunha percebeu que havia perdido, havia sido rompido aquele acordo e aceitou, né, que já estava lá há um bom tempo. Esse pedido do Hélio Bicudo, do Miguel Reale Júnior e daquela outra advogada, Janaína Pascoal. Janaína Pascoal. Agora, essa questão da judicialização me preocupa também, porque há cerca de um mês, mais ou menos, o ministro Lewandowski, numa palestra a estudantes em São Paulo, ele falou que nós deveríamos aguardar as eleições municipais e termos paciência e aguardar também os próximos 3 anos da presidente Dilma. Quer dizer que um golpe institucional, foi como ele chamou, vejam bem, golpe institucional. Golpe é golpe. Né? Então, eu acho que o governo está blindado por uma boa parcela do STF. Então, a partir dessa judicialização, a cada passo que tiver o trâmite na Câmara, se for levado ao Congresso, eu tenho absoluta certeza que esse processo não vai andar. Não vai andar mesmo. Bom, o Cassione colocou aqui na abertura, você colocou na abertura, uma das dúvidas que se tinha, uma das polêmicas, essa questão da votação secreta. Regimentalmente, o Eduardo Cunha está certo. Estava certo. Toda votação para escolha de nomes é secreta. Votação em clube, votação em sindicato. Por quê? Vamos admitir que nós tivéssemos que votar aqui na mesa para escolher um de nós para fazer alguma coisa. É muito desagradável, em determinados momentos, você saber que eu não votei em você, até eu tendo esse direito. Claro. Eu não preciso dizer que eu não votei em você, ou eu não preciso dizer que votei em você. Como a votação lá para a escolha de nomes, para compor comissões, nesse caso, tem que, por analogia, obedecer à regra para a votação da mesa da Câmara, da eleição dos membros da mesa, nesse caso, o Cunha estava certo. Do mesmo jeito que ele estava certo quando ele cortou os microfones do plenário. Por que ele cortou o microfone do plenário? Porque a partir do momento em que o presidente da Câmara, isso ele ou qualquer outro, diz: senhores deputados, senhoras deputadas, está iniciado o processo de votação, a partir deste momento, não há mais manifestação nenhuma permitida pelo regimento, porque tudo o que tinha que ser dito foi dito até o momento em que ele dá início à votação. A partir dali, cada um entra na cabine e vota. Agora, qual é então a contestação que foi feita pelo, se não me engano, PCdoB, né? PCdoB. PCdoB ao STF. Misturaram as coisas. Teria sido o processo de votação secreta. Eles alegaram que agora, na semana retrasada, o Supremo tinha determinado que a votação teria que ser aberta para uma determinada
temática, que agora não estou me lembrando do que era. Uma votação em que ia se discutir não escolha de membros, mas iria se votar a respeito, se não me engano, da aprovação do... Não estou lembrando também. Foi das contas, não foi? Das contas. Das contas dos presidentes. Isso. Então, aí sim, o eleitor tem o direito de saber claro. em quem o seu deputado votou. Como votou, aliás, não em quem. Como ele votou. Contra ou a favor. Sempre me cobram até hoje. Quando o senhor estava lá, naquela votação da reforma da Previdência, o senhor votou contra ou a favor dos aposentados? A cobrança é justa, é legítima. Eu quero saber se a pessoa em quem eu votei está votando de um jeito ou do outro. Mas na hora de escolher colegas para fazer parte de uma comissão, a votação, isso é em clube, isso é em sindicato, isso é em qualquer tipo de votação em que envolva relação humana. É normal que se faça o voto secreto. E isto era ontem correto. Segundo, o Eduardo Cunha, na verdade, desqualificado, mas ele está praticando atos que a gente tem que analisar, independentemente da desqualificação dele. Ele não deu andamento ao processo de impeachment como algo que depende dele, o desfecho. Não. O que ele fez é o que faz o juiz quando o promotor denuncia. O promotor oferece uma denúncia escrita, o juiz recebe a denúncia e aí o processo vai andar. Aí sim o juiz vai presidir os atos e aí o juiz vai dar a sentença no final. Esta comissão de 65 membros é que vai decidir se o impeachment será ou não será aceito a ponto de ir para o plenário. Porque, em última análise, quem vai decidir pelo impeachment, e tem que haver um quórum de 342 deputados na Câmara, 2/3 dos 513, quem vai decidir é o plenário. Então, são 3 passos. O presidente pega o pedido e, verificando que há um mínimo de condição jurídica no pedido, feito pelo Hélio Bicudo, Janaína e Miguel Reale, ele leva adiante. Se ele não levasse adiante, é que nós poderíamos ter aí um ato de prevaricação. Se ele dissesse não vai adiante só para se garantir numa barganha, aí ele estaria errado. Também está errado aceitando como retaliação, mas não importa, do ponto de vista jurídico, regimental e constitucional, ele fez certo. Não importa qual é a intenção dele, importa que ele fez certo. E a intenção do ministro Fachin? A gente pode colocar em xeque, não? Vamos para o intervalo? É rápido. O ministro Fachin disse que vai estabelecer, junto com os outros membros do Supremo Tribunal Federal, na próxima quarta-feira, qual é o rito, isto é, quais são os atos procedimentais regulares prescritos para o andamento do processo. Mas o STF precisa fazer isso? Quando o processo não corre no Congresso Nacional, na Câmara e depois no Senado? Ele não precisa fazer isso antes. Ele poderia corrigir se fosse mal feito. Então, o que ele diz é que ele está se antecipando. Ele está se antecipando, porque se eu estou agindo errado, se a comissão começa a atropelar o regimento e a Constituição, aí o Fachin podia dizer aos seus pares, e os pares todos teriam que dizer, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Tem que ser assim, assim, assim. Agora, perguntar antes, escuta, como é que eu tenho que fazer a minha lição de casa? Não. Se eu não fizer a minha lição de casa, alguém vai ao Supremo, reclama e diz, olha, não fez a lição de casa. É lógico. Então, o Supremo ontem atropelou no Dia da Justiça, que no Brasil, na verdade, é uma piada. O intervalo, painel regional, volta. Vamos de volta na sequência do painel regional, aqui pelo meu lado esquerdo, Heraldo, o nosso advogado Matheus Cury, que preside o Conselho Penitenciário do Estado, Vicente Cassione conosco também, a Daniela atenta aí à sua participação, claro, e à produção da equipe aqui do painel regional. Agora, a sequência aqui dessa coisa toda, já a gente vira o disco aqui também, porque você já deve estar cansado de tanto discutir isso, né?
Mas eu fiquei espantado com essa coisa do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Matheus, Heraldo, e o Cassione vai, claro, amarrar depois tudo isso, né? Presidido pelo deputado José Carlos Araújo, do PSD da Bahia. Né? Pela quinta vez, ele adia essa votação em cima do relatório lá do deputado Fausto Pinato. Né? E A explicação também é fácil. querem proteger o Cunha? Quando você quer marcar uma reunião para que ela funcione de comissão, você marca para o período da manhã. Não existe, como regra, ordem do dia no período da manhã. A ordem do dia, isto é, o trabalho do plenário, começa sempre após o almoço. Como regra, às 4 da tarde. Às vezes pode ser antecipado para as 2, para as 3, mas sempre à tarde. De manhã funcionam as comissões. Então, se você quer que uma comissão funcione, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, ela abre às 9 da manhã, às vezes às 8. Então, você tem até a hora do almoço, toda a manhã, para poder trabalhar na Comissão de Constituição e Justiça. Eu fiz parte dela nos meus 2 mandatos, cheguei a ser vice-presidente de uma delas, num dos mandatos. Bem, então, quando o Araújo marca uma reunião do Conselho de Ética para o período da tarde, é para que a ordem do dia comece e diz o regimento. Quando começa a ordem do dia, paralisam os trabalhos de todas as comissões. Mas ele disse que não tem sala disponível de manhã. O próprio Eduardo Cunha desmentiu ontem o Araújo dizendo o seguinte: de manhã sobra a sala. Pois é. E aí, né? O próprio Eduardo Cunha disse isso no microfone. De manhã sobra a sala. É pretexto. Então, pelo que eu estou vendo, eu não sei a quem o Araújo quer ajudar. Porque se o interessado, que é o Eduardo Cunha, disse que de manhã tem espaço nas comissões, Tem sala disponível e ele não marca? O difícil é acreditar em comissão de ética na Câmara Federal, né? Nesse Congresso, realmente, é o que eu disse no começo. Isso é o mais difícil. Quem tem moral, né, para discutir, debater ética, como é que é o dedo, né? Você bota o dedo na frente e vem do 3 contra você, não é isso que você disse? No tempo do mensalão, quando o presidente da Comissão de Ética era o Ricardo Izar, funcionou, e todos nós vimos que funcionou a Comissão de Ética. Mas é que eu estou dizendo, faz 8 anos que eu não estou mais lá e não tenho contato lá dentro. Vejo imagens, escuto o que eles dizem, o que eles fazem, leio as notícias. Não há, na minha visão, e isso não sou só eu que estou dizendo, muitos deputados que estão lá dentro e que são mais antigos dizem: não há na história do Congresso Nacional um Congresso mais esgarçado e corrompido do ponto de vista da capacidade intelectual, da honestidade intelectual, que são coisas diferentes, da ética e de tudo mais. É que nem a história da pasta azul, requerimento de pasta azul que tem aqui na Câmara dos Vereadores em regime de urgência. Tem gente fazendo requerimento de pasta azul e não sabe que tem a voz gravada dizendo coisas que não deve. Só um recado. Muito bem. Ontem, mudando um pouquinho de assunto, né, nós tivemos aí uma reunião com os 9 prefeitos aqui da Baixada Santista, região metropolitana, né, Heraldo e Matheus Cury, com o secretário de Estado da Saúde, o médico Davi Wippe. Bom, o que eles foram fazer lá? Não precisa raciocinar muito, né, nem ter cursos muito avançados aí de pós-graduação em coisa nenhuma. Foram buscar dinheiro, né, porque a coisa realmente está preta, né, passando completamente dos limites. No hospital da Santa Casa de Santos, Santa Casa da Misericórdia, no Hospital Santo Amaro de Guarujá, na saúde pública e dos hospitais, ou do Hospital São José em São Vicente, enfim, a situação absolutamente dramática, né? Então foram todos lá pedir pelo menos que o Estado libere 12 milhões e 400 mil reais, né? Por quê? Porque vem a temporada de verão. E como nós estamos numa crise danada, o dólar a 4, né? Muita gente que costuma ir ao exterior ou fazer viagens mais longas, Nordeste, enfim, vai economizar e vai, claro, circular aqui por Santos e por toda a região metropolitana. E agora ficou aí o secretário de Saúde, né, de dar uma resposta dentro de uma semana. Infelizmente, né, ainda temos que aguardar mais uma semana para ver se esse
se esse dinheiro vem. Mas pelo menos teve essa reunião, né, Heraldo? Porque há muito tempo a gente não viu os prefeitos todos juntos aí, né? Agora precisamos um pouquinho de disposição do secretário, porque a situação realmente é muito grave. Guarujá, por exemplo, o Santa Amaro diz que para, né? E o antigo hospital Ana Costa, que era para ser um hospital também para atendimento SUS público, já disse que não vai ser mais, não. Vai ser um hospital particular, só vai atender convênios. Nós temos um problema gravíssimo em São Vicente, que é o Hospital Municipal lá, o CREI, que também está capengando, e o São José, que também já parou o atendimento faz tempo. Quer dizer, o repasse, cadê o repasse que deveria ter sido feito ao longo do ano que não aconteceu? Não, mas o repasse acontece, né? Acho que o repasse não é suficiente, talvez seja isso. Sim, mas os gestores aqui reclamaram e muito do governo do estado de que não houve o repasse. Quer dizer, esperar tudo agora no final do ano, eu acho pouco provável, porque estão se fechando aí os orçamentos, cortando daqui e dacolá, e não vejo como vai se ocorrer. Teria que ser uma ação conjunta aí dos dois governos, mas todos eles choram dizendo que não tem dinheiro. E quem vai padecer realmente vai ser a população, que necessita do atendimento público. Eu acho que essa reunião vai ser pouco produtiva. Não acredito que o governo do estado vai injetar dinheiro nos hospitais aqui da região e nós vamos ter aí um ano de sofrimento. A esperança é que o prefeito aqui consiga, não digo nem entregar o hospital, mas alocar recursos para a manutenção, ou pelo menos os primeiros meses de manutenção do Hospital dos Estivadores. Há uma impropriedade terminológica. Por que nós não dizemos que o Matheus Cury, ele é presidente do Conselho de Hotelaria de 5 estrelas do Guia Michelin? Porque ele não é. Ele é presidente do Conselho Penitenciário, onde estão quem? Os que estão presos. Nós não damos o nome a este Conselho Penitenciário de Conselho de Hotelaria de Hotéis 5 estrelas do Guia Michelin. E aí eu digo, mas o que é que ele faz? Ele cuida dos presos. Não. Ele é presidente do Conselho Penitenciário. E bom, e competente. Obrigado. E que diz as coisas que tem que dizer. Obrigado. No Brasil, a impropriedade terminológica não funciona sempre. Quando você diz ministro da Saúde, com Zika vírus, chikungunya, dengue, microcefalia, é o ministro da doença. É o secretário da doença. No Brasil não há saúde, há doença. Então vamos mudar o nome, porque pelo menos mudando o nome... Ministro das endemias. Quando perguntar, o senhor é ministro de quê? Da doença. Pelo menos se liga. Tá ligado? Sou ministro da doença. Até que um dia deixe de ser. E aí resolva e passa a ser ministro da saúde. Então, ministro da justiça? Não, que justiça? Ministro da saúde? Que saúde? Ministro da educação? Para com isso. Vamos dar os nomes certos para as coisas. Então a gente fica pensando que o sujeito é realmente o ministro da saúde. Que saúde? Secretário da saúde, que saúde? Por falar... O professor Cassiano traçou um paralelo interessante. Agora, no sistema penitenciário não falta recursos. Não deixa de fazer o repasse. O preso não fica sem comer. Se ficar, como se diz na gíria, vira cadeia. Ou não é assim, Matheus? Não, são condições abaixo do mínimo, sim, né? Mas não falta. Abaixo do mínimo. Mas qual é o custo de um... Não tem condições de habitabilidade. Qual é o custo de um presidiário hoje? Cerca de R$2.000 por mês. E quanto pagam por um doente do SUS? É só ver isso. É só ver isso. R$100 por internação? Não é que o preço está custando muito, o doente é que não vale nada. Pois é. É uma coisa totalmente... R$2.000 custa... Você fez essa conta uma vez aqui. E o preço ainda custa pouco, porque se você pegar as penitenciárias são superlotadas, então era para custar muito mais do que isso se tivesse condições de habitabilidade, de condições mínimas. O que preconiza a lei? Preconiza a lei. Acho que condições mínimas de sobrevivência, de manutenção, pelo menos. E a outra coisa, Cury, que no Brasil a gente não aprende, é o seguinte. Os presos deveriam morrer. Bandido bom é bandido morto. Os presos deveriam ser tratados mesmo como abaixo da dignidade humana.
Por que as pessoas dizem isso? Porque fazem a comparação. Se não tem escola que preste, se não tem escola para todo mundo, Claro, verdade. se não tem espaço para o doente num atendimento ambulatorial ou hospitalar, Vou dar dinheiro para manter o preso. Manter o preso? Claro. É que está tudo errado. Tá tudo errado. Porque no país civilizado, o preso é mantido numa condição de dignidade e os doentes são tratados e muito bem tratados e as escolas são ótimas e os alunos estudam e têm formação e assim por diante. Como aqui é tudo por baixo, então você quer nivelar sempre para baixo. Se o preso está bem tratado e o doente não está, mata o preso. Vai acabar matando o preso e o doente. Morrem os dois. Os dois. E se fizer essa comparação entre o presidiário e o estudante, então o desnível ainda é muito maior. Muito maior. Então, é muito maior. Agora, dinheiro tem, é falta de prioridade. Sim, Dinheiro claro. tem. Arrumaram dinheiro para fazer uma Copa do Mundo aí em pouquíssimo tempo. E para propina não falta dinheiro. A Popino não é, exatamente. Agora, com relação Dinheiro do gargalo vai bastante. ao preso e ao preso e ao doente, ao preso e ao estudante, o preso hoje tem uma possibilidade de se rebelar, né? Porque o partidão lá foi criado lá dentro e só cresce, né, Matheus Cury? Sim, lamentavelmente, as organizações criminosas elas tomam conta dos locais onde o Estado não está presente, né? O Estado não está presente na penitenciária. Por isso que o crime organizado toma conta da penitenciária, assim como o crime organizado toma conta da periferia. Por quê? Porque o Estado não está presente na periferia. Então, Podia tomar conta dos hospitais. Os hospitais Exatamente. funcionariam Das melhor, escolas porque o Estado funcionariam melhor. também não está presente Também nos não está hospitais. presente, Dá na mão do crime organizado que o hospital é capaz de melhorar. porque eles são organizados, muito mais organizados do que o próprio Estado. Claro. Mas, lamentavelmente, essa organização criminosa, ela não só nasceu no sistema penitenciário, como ela se alimenta do sistema penitenciário. Né? E isso você só acaba, primeiro, o Estado estando presente dentro do sistema prisional. Segundo, mexendo no dinheiro, né? Que a organização criminosa se mexe em dinheiro. Mas eu acho que, se o Estado tomar conta do sistema prisional como deveria tomar conta, já diminuiria muito a força dessa facção, porque ela se alimenta do sistema. Então, as pessoas que ingressam no sistema, elas são rapidamente cooptadas por essa facção, porque também não tem outra alternativa. Né? A questão de sobrevivência, o chamado estado de necessidade, vamos dizer. Porque o sujeito, vamos supor, um jovem de 18 anos que tenha praticado o seu primeiro crime, normalmente roubo ou tráfico de drogas. Quando ele entra no sistema prisional, ele entra num CDP da vida, onde ele é trancafiado numa sala de 12 metros quadrados com 40 presos, de todas as espécies e todas as idades. Então tem presos de 20 anos e tem presos de 45, 50, 60 anos. Tem assaltante, tem traficante, tem latrocida, né? Tem sequestrador, são todos jogados numa vala comum. E quando esse jovem ele entra no sistema prisional, a primeira coisa que faz é cooptá-lo. É o seguinte, você entrou agora, né, eu vou te dar celular, vou dar celular para você falar com a sua família, vou te dar droga aqui dentro, eu vou pagar o transporte para sua mãe vir te visitar todos os sábados ou domingos, né, e o principal de tudo, eu vou garantir a tua segurança aqui. De que lado que esse menino de 18 anos fica? Mas aí garante a permanência dele no time do crime, nessa grife criminosa, especialmente quando ele sair também. Especialmente quando ele sair, porque ele sai com dívida. Né? Sai devendo. Ele sai devendo. Pra grife do crime. Esse jovem primário de 18 anos, ele sai logo. Ele vai ser condenado a 4, 5 anos e um ano ele está na rua. Aí vão dizer para ele, olha, é o seguinte, agora você me deve. Então você vai matar um policial, você vai assaltar um carro forte, você vai explodir caixa eletrônico. Por isso que a criminalidade não para, né? A criminalidade só aumenta, por conta do alto índice de reincidência que vem do próprio cárcere. Agora, se coloca na posição desse jovem. Não tem como. Você tem outra alternativa? Não. Tem como ficar do lado do Estado? Da forma como você explica, você coloca, é completamente impossível. Está colocando absolutamente correta
Porque é a mesma coisa que como se ele fosse servir o exército. Ele fica um ano no quartel e sai de lá sem acrescentar coisa nenhuma na vida dele. Ou ele entra no presídio, fica um ano, sai de lá com toda essa condição de ser um soldado, não da pátria, mas do crime. É esse o problema. Vamos para mais um intervalo e já voltamos, inclusive, com a sua participação conosco aqui no painel regional. É rápido? Muito bem, estamos voltando aqui na sequência do nosso painel regional. A Daniela Fiscarelli atenta aí com algumas participações importantes aqui para o Cassione, o Heraldo e também para o Matheus Curio, não é, Dani? Isso mesmo, uma pergunta do Henrique do Guarujá. Cassione, esse clima de fla-flu, de nós contra eles, não é salutar o desenvolvimento do pensamento político do povo brasileiro? Olha, eu não tenho condição de dizer se o clima de conflito e de confronto ele é útil, ele é bom, quando ele é feito por baixo, nivelando tudo por baixo, valores ausentes. Todo conflito intelectual, de posições, todo conflito ideológico, ele é rico e ele é construtivo quando as pessoas são pessoas de boa fé, são pessoas de bem, são pessoas bem intencionadas. Quando o conflito é no plano da mesquinharia, da mediocridade, eu acho que nesse caso não há nenhum tipo de vantagem. Não é? O Fla-Flu dos anos 50 era um Fla-Flu romântico. As torcidas cantavam os seus hinos e saíam juntas do estádio sem ninguém bater em ninguém. Aquele Fla-Flu era um Fla-Flu romântico. O Fla-Flu de hoje, você tem que isolar, helicóptero em cima, cordão, uma torcida sai, a outra fica. É mais ou menos o que está acontecendo no conflito ideológico. Primeiro que não há ideologia. O que você tem hoje são interesses. Ideologia pressupõe estudo, informação, reflexão, pensamento. Aí você tem condição de saber qual é a sua ideologia. Isto é, quais são as ideias que você tem, do ponto de vista dos valores que você cultiva. Na hora em que você tem ausência de valores, repito, e um conflito na base da baixaria, ontem um deputado falando, vira pro Paulinho da Força, para de me encher o saco, Isso é inconcebível, e não é inconcebível há 100 anos. No meu tempo, se um deputado falasse, para de me encher o saco, o Conselho de Ética se reunia, ele era capaz de perder e não faz muito tempo assim, perdeu o mandato por falta de decoro. Aí o deputado fala outra coisa, ele diz, quem que não te conhece, Paulinho? Quem que não te conhece? Isto era antigamente conversa de boca do lixo e dos piores botequins. Era o nível. Isso entrou para dentro das instituições, meu Deus do céu. Então, querido, qual é o nome dele? Que fez a pergunta? Peraí. Luísa. Não está o nome dele aqui. Não está. A gente já localiza. Eu digo o seguinte, acho que o Fla-Flu, do jeito que está sendo feito hoje, nós contra eles, Henrique, eles contra nós, só seria bom se o nós fosse bom e o eles fosse bom em níveis minimamente de valoração positiva. Perfeito. Daniela, mais participações conosco? Sim. Uma pergunta do Fernando Araújo. Foi colocado por um dos integrantes do programa que o povo não sabe votar. Mas se o povo não sabe ler, nem escrever, nem falar, nem administrar sua vida, querer que esse povo saiba votar não é querer muito? A questão da educação que a gente sempre bate aqui no painel regional, né? A educação tem um nível muito baixo no Brasil e, infelizmente, as pessoas acabam tendo pouca informação e pouquíssimo interesse por política, não é? Matheus foi que acabou citando. Reafirmo, acho que é, mas você falou bem, Edgar, educação é a base de tudo. O povo não tem educação, né? Vamos ser mais diretos, porque o povo não tem educação e consequentemente, não sabe votar porque não tem educação. Há pouco tempo atrás, hoje já não se permite mais essa propaganda eleitoral toda, mas há pouco tempo atrás trocava-se voto por uma camiseta, por uma régua, por uma caneta. A legislação teve que impedir isso para evitar barganha de votos.
Quer dizer, o cidadão que troca o seu voto por uma camiseta, por uma caneta, que seja uma cesta básica, não sabe votar. Matheus, aproveitando aqui, a gente já volta aí aos questionamentos, a participação do telespectador. Você, como presidente do Conselho Penitenciário do Estado, acompanha bem essa situação. A gente comentava aqui no intervalo, com o Heraldo até, né? Vem aí mais uma saidinha de final de ano, Saída né? temporária. Saidinha temporária, né? Para o Natal e o Ano Novo. E muita gente, até com razão, fica extremamente preocupada. E o próprio sistema, né? Porque às vezes tem um pessoal que não volta, né? Fica por aí se divertindo um pouquinho mais, é isso? Assim, antes de qualquer coisa, acho que a gente tem que esclarecer no que consiste a saída temporária, né? Primeiro que a saída temporária não contempla todos os presos. A saída temporária, só tem direito à saída temporária aqueles presos que estão cumprindo pena no regime semiaberto. E vale destacar que esses que estão cumprindo pena no regime semiaberto, uma grande parcela desses presos já saem todos os dias para trabalhar. Por quê? Porque não tem vaga de trabalho para todos os presos nas colônias agrícolas e industriais, que são os estabelecimentos prisionais previstos na lei, mas não na prática. Exatamente, mas não na prática. Então, os juízes acabam autorizando essas pessoas a trabalharem fora do cárcere, porque é um direito dele, enquanto cumpre pena no regime semiaberto, o trabalho. Tá? Então, assim, muitos desses presos que são liberados em algumas datas comemorativas, e a lei faculta 5 vezes por ano, e não precisa ser necessariamente em data comemorativa, o juiz pode escolher outra data, é que se convencionou isso, e a maioria dos juízes acabam definindo essas saídas em datas comemorativas. Então escolhe-se 5 datas por ano, né? E esses presos, a maioria deles já saem todos os dias para trabalhar, eles são contemplados com essa saída temporária para que passem tais datas festivas com os seus familiares. Isso no processo de reinserção social, de recuperação, é um fator importante. É um fator importante porque aproxima o preso da família. E a presença da família é importante na recuperação do preso. Agora, por outro lado, evidentemente, a população fica preocupada com presos que eventualmente não retornam ou que praticam alguns delitos fora do sistema prisional, aproveitando essa oportunidade. É verdade, isso acontece. Só que o índice de não retorno, ele é muito pequenininho. Ele gira a média de 4% no ano. Tá? Então, 96% dos presos retornam. Aqueles que eventualmente não retornam ou que praticam algum crime enquanto estão na saída temporária, praticam falta grave e, consequentemente, perdem o benefício do regime aberto e regridem para o regime fechado. Então, tem uma penalidade aquele que descumpre as condições. Né? E isso o preso tem que levar em consideração porque ele está prestes a ficar livre. Então, se ele comete uma falta, ele regride para o regime fechado, tem que cumprir novamente todo aquele lapso temporal que ele cumpriu, fora a nova condenação que está por vir. Então, por isso que grande parte dos presos acabam cumprindo a medida da forma ideal, não descumprem as regras, mas só que em qualquer país do mundo, boa parte acaba descumprindo essas regras, e isso, se você não é só porque estamos no Brasil, se você fizer em qualquer outro lugar do mundo, é questão de relação de confiança, uma parte vai fugir. Claro, né? E eu acho que a parte que foge ainda é muito pequena. Muito bem. Dani, pois não. Uma pergunta do Antônio Saraiva do Boqueirão. Cassione, por que a ação que tramita no TSE sobre fraude ou não em campanha, vinda da Petrobras, é tão lenta comparada ao impeachment da Dilma? O que falta para o TSE dar uma resposta ao país? Eu não sei qual é o rito e a velocidade com que está tramitando essa ação no TSE. O TSE se reúne todos os dias. Às vezes a prioridade é discutir, como eu vi outro dia na televisão, ao vivo, o TSE funcionando. A prioridade às vezes não é prioridade, mas tem uma ordem que os processos entrando têm que ser examinados. Outro dia, era uma discussão ridícula a respeito do tamanho
que tem que ter o painel de propaganda eleitoral dentro da propriedade privada. Não pode exceder 1 metro e não sei quanto por 2 metros, e a discussão não acabava. Né? Então, por isso que eu digo que a justiça no Brasil, ela não é apenas uma justiça que falha no final. Ela, antes de falhar, ela é lenta, ela é lerda, ela é cega no mau sentido, porque o símbolo da justiça cega é aquela que não tem um tapa-olho que só vê o que quer com o olho e o outro não vê. Cega ela no sentido de que não tem que fazer distinção nas coisas que ela está vendo. Eu não estou acompanhando exatamente o andamento do TSE em tudo, até porque eu estou perdendo a paciência e eu tenho mais desligado a televisão do que ligado à televisão. Porque tem um momento que eu acho que a gente tem que pensar um pouco na gente. A gente passou a vida inteira pensando no mundo. Eu queria salvar o mundo com 18 anos. Com 30 eu descobri que não dava para salvar nem o quarteirão onde está a minha casa. Vou querer salvar o mundo. Agora, tem uns camaradas lá do Greenpeace que ainda se agarram aos cascos dos navios e aquela coisa, né? E tentam salvar. Ainda bem que se renovam as gerações. Tem muita gente que com pouca idade acha que o mundo é de um jeito que eu, na minha idade, já descobri que não é. Então eu estou ligando um pouco o off. Ah, pensei que você fosse falar o... Não, eu sou educado. Você não... Às Se vezes. você estivesse ontem lá naquela sessão do Congresso, você não diria isso. Vamos seguindo aí, Daniela, pois não. Pergunta do João Carlos Gouveia. Por que a Santa Casa não vende os montes de imóveis que tem e paga suas dívidas? Além disso, ela tem um plano de saúde que cobra muito e oferece pouco. E tem um pedido. Cassione, fique cativo no programa. Mas ele é cativo no programa. Ué, 2 vezes por semana nós temos o prazer de ter aqui a inteligência do Vicente Cassione conosco. Agora, a Santa Casa ainda tem muitos imóveis, né? Mas não sei até onde vai também, né? Mas não são tantos assim, não. E já foram muitos, né? Esses imóveis, eles são locados e garantem alguns recursos para a Santa Casa. Se vender... Acaba os imóveis, dá pouco tem dívida de novo. Mata a galinha dos ovos de ouro, pronto, vamos Eu quero agradecer ao João Carlos, viu, Boturão? Porque essas pessoas é que dão estímulo para a gente estar aqui. Se não fossem essas pessoas, que nem o João Carlos e outros tantos, estimularem, tem uma hora que eu digo assim, você quer saber de uma coisa? O que adianta ir para lá e falar na televisão as coisas que a gente fala? Não adianta nada. Não é? Podia adiantar quando eu tinha 20 anos, que eu precisava aparecer. Hoje já apareci tanto que eu tenho que desaparecer. Vai demorar um pouco ainda para o Cassione desaparecer, não vamos permitir isso. O Zé Carlos do Jockey Club, né, Heraldo, passou aqui pela frente, encontrou com você, também mandou um abraço aqui ao Cassione e elogiou aqui o painel, a gente agradece bastante, né? Obrigado. E para fechar, mais alguém conosco, Dani? Sim, um comentário da Beatriz Carvalho. Pois não. Gostei bastante da briga de ontem entre a oposição do impeachment, pois demonstrou bastante que nível o Brasil chegou, em querer expor os votos dos deputados para assim transmitir uma pressão e quebra de relações com quem fosse pró-impeachment. Tomara que esse tipo de coisa sirva, né, para uma reflexão maior em 2016 já, né? Ano que vem, né? Temos eleições municipais, você vai eleger prefeitos, vereadores, diversas cidades do Brasil. E, especialmente, em 2018, onde teremos eleições gerais novamente, presidente da República, governadores, senadores, deputados, enfim, né? Vamos fechando o painel regional. Matheus Curi, obrigado por estar com a gente, viu? Essa força aí. Eu que agradeço. Colaborando com a gente, ao Heraldo, o Cassione sempre conosco, aqui firme e forte, e a Daniela atenta à sua participação e à nossa produção. De segunda a sexta, ao vivo, 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau.